De Maria José Dupré, Dona Lula, capítulo 10. A vida da cidade palpitava de outra forma. Escolas e diversões foram fechadas. Automóveis passavam levando chefes, caminhões, transitavam levando gêneros para as divisas do Estado. Por toda a cidade, grupos de pessoas angariavam donativos. Mais de 12.000 senhoras faziam roupas, ataduras, pensos para os hospitais. Centenas de moças ofereciam seus serviços gratuitamente para substituir nas caixas, nos balcões, nos escritórios, os que partiam para as linhas de frente. As mulheres espalharam-se pelos hospitais, sentaram-se nas máquinas de costura, embrulharam milhares de lanches por dia e, na retaguarda das trincheiras, cozinharam para os nossos soldados. As estações viviam repletas. Trens partiam para o norte e para o sul, levando batalhões, e trens vinham do interior, trazendo milhares de voluntários. Até 27 de agosto, as cidades do interior haviam enviado 81.451 voluntários, fardados e equipados à custa das respectivas populações. Todos queriam dar, combater, trabalhar. Procuravam o sacrifício, o sofrimento, o inconfortável, a morte. Uma noite, logo ao entardecer, os jornaleiros apregoaram nos bondes, nas ruas, o primeiro encontro entre as forças combatentes, o grande combate do túnel. A voz de tio Damião tornou-se rouca. Redobramos a atenção. São Paulo estava lutando. O Instituto dos Advogados lançou nos primeiros dias de julho uma proclamação. Não há campanha que mais interesse aos advogados do que a campanha a que São Paulo se empenhou com todas as suas forças vivas. São Paulo quer simplesmente a restauração da lei. Logo partiu para a luta o 1º Batalhão da Justiça. As colônias estrangeiras, sem exceção, congregaram-se para auxiliar São Paulo. Tudo fizeram nesse sentido. Ofereceram serviços, donativos, doaram hospitais, aparelhos de raio-x, ambulâncias, mandaram gêneros, dinheiro, etc. Dia 12 de julho, partiu o 1º Batalhão de Voluntários Civis, organizado na Faculdade de Direito. Depois seguiram muitos outros. 9 de julho, Piratininga, 4 batalhões do Instituto do Café. 14 de julho, funcionários públicos, dos estudantes do comércio, do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso, da Legião Negra e muitos. Fez-se uma pausa para perguntar em que batalhão meu filho Carlos se alistara. E quando respondi, Borba Gato, ele exclamou, grande batalhão, brava gente, e continuou. A cavalaria do Rio Pardo, equipada à custa dos seus organizadores, partiu para a frente, onde prestou relevantes serviços no setor sul. Para substituir cada homem que caía, surgiam legiões de patriotas. Morreu em combate um filho de Piracicaba. Imediatamente, 55 rapazes daquela cidade alistaram-se para substituir o que morrera. Todas as classes conservadoras de São Paulo reuniram-se a 11 de julho na Associação Comercial e deliberaram unanimemente prestar inteiro apoio ao movimento. A Liga das Senhoras Católicas forneceu 139.000 refeições, 244.797 peças de costura e socorreu 21.574 famílias. As igrejas evangélicas prestaram inteiro apoio. Todas suas associações foram transformadas em oficinas, hospitais, abrigos. Ouçam isto. Um paulista doou metade da sua fortuna.
Os bancos puseram à disposição do Tesouro as reservas acumuladas no Banco do Brasil e, com esse lastro, emitiram-se os bônus pró-constituinte. Ninguém deixou de aceitá-los. Foram até disputados. As casas comerciais ofereceram abatimentos aos fregueses, que efetuassem pagamento em bônus. Os locutores falavam com voz vibrante: paulistas, para adiante. Continuai a cruzada redentora. Vosso sangue não valerá tanto como a glória de tombares por São Paulo e pelo Brasil. E a Escola Politécnica? A Escola Politécnica se pôs a serviço da causa. Fez explosivos, balas, bombas, granadas, morteiros, bombardas, estojos, lanchas, carros e trem blindado, metralhadoras, tudo pela volta do país ao regime da lei. Tio Damião falava animado, fazendo-nos evocar os episódios da Revolução Constitucionalista. Mas meu pensamento era um só. Carlos. Carlos de farda, despedindo-se, e a minha corrida à estação para vê-lo partir. Lembro-me que vi milhares de mãos se agitando no meio da fumaça e gritos de vivas aos soldados. Carlos em buri, Carlos tocando violão, Carlos cantando, a volta, Carlos furioso com a derrota, os planos de Carlos, o amor de Carlos, Carlos morto. Tio Damião descansou enquanto seu dedo percorria as folhas dos jornais. Parou e recomeçou de novo. Dia 18, deixa ver, isso mesmo. Dia 18 de julho, o quartel-general precisou de motociclistas. Imediatamente apareceram motociclistas de todos os cantos da cidade à disposição do QG. Nessa ocasião, os donativos angariados já subiam a 300 mil cruzeiros. Os batalhões de voluntários continuavam a se formar, a partir dos advogados, dos professores, daqui e dali, de todos os recantos do Estado. Tenho a satisfação de contar que me alistei no batalhão chamado Liga da Defesa Paulista. Estava um pouco velho, cansado, mas foi com o maior entusiasmo e ardor cívico que me alistei e parti. Levantou a voz e endireitou o corpo. O policiamento da cidade era feito pelos civis. Homens de todas as profissões zelavam pela cidade em turmas organizadas dia e noite. Batalhões de escoteiros trabalhavam ativamente por toda a parte. Outros escoteiros seguiam para as linhas de frente, onde prestavam valoroso auxílio. Dia 21 de julho, o QG precisou de autocaminhões e automóveis. Centenas de veículos foram postos à disposição do QG. Os jornais anunciaram a tomada da fábrica de Piquete. Foi um dia glorioso para São Paulo. Pediram: nossos soldados precisam de cigarros, roupas de lã, meias, camisas. As fábricas de cigarro enviaram milhares de pacotes. As mulheres redobravam o trabalho. Os soldados não podiam sentir frio. Os donativos recebidos até essa data subiram a 900 mil cruzeiros. Os jornais pediram frutas para nossos soldados. Em dias consecutivos, caminhões rodavam pelas estradas, levando aos que combatiam toneladas de frutas. Assim, passou-se o mês de julho, cheio de esperança. Entrou agosto, o mesmo entusiasmo, talvez maior, a mesma luta, o sacrifício de todos os dias. Os hospitais das cidades próximas às linhas de frente estavam cheios. Começaram a chegar à capital trens com feridos,
com mortos ilustres, lista de mortos em combate. Os dias se passavam numa ansiedade cada vez maior. Turmas de enfermeiros de emergência trabalhavam nos hospitais militares do Brás, na Cruz Azul, no Colégio Mackenzie. Toda a gente trabalhava, ninguém ficou inativo. Dia 1º de agosto, o quartel-general precisou de binóculos de campanha. No segundo dia, mais de 200 binóculos haviam sido entregues. Depois, 700 binóculos. Dia 3 de agosto, precisamos de capacetes de aço para nossos soldados. Cada capacete custa 15 cruzeiros. Quem quer dar? Em 2 dias, o povo paulista deu 10.000 capacetes aos defensores da lei. No 4º dia, 19.000 capacetes. Continuaram a seguir batalhões para as linhas de frente. Eram os voluntários do Brás. O Felipe Camarão, José Bonifácio. A iniciativa de enviar garrafas térmicas aos soldados foi coroada de êxito. Nos primeiros dias fizeram donativos no valor de 10.600 cruzeiros. Os donativos para os capacetes de aço elevaram-se a 381.000 cruzeiros. Pensei, onde está o capacete de Carlos? Preciso procurar entre os guardados do porão, pregá-lo na parede do meu quarto, ao lado do mapa da Austrália. Tio Damião contou que a 11 de agosto alguém escreveu nos jornais: basta de apelos. São Paulo está só. Saibamos vencer ou morrer, envolvidos no manto do nosso orgulho, sem atroar os ares com pedidos de socorro. É isso que pensam os nossos irmãos que estão dando seu sangue nas trincheiras. É o que mandam dizer. Ele deu um suspiro fundo, disse como que ainda em dúvida. E era verdade. São Paulo estava sozinho. Afinal, no dia 12 de agosto, começou a campanha do ouro para a vitória. Para vencermos a causa, precisamos de ouro, prata, tudo o que puderem dar para o bem de São Paulo. Paulistas, ouro para a vitória, ouro para o bem de São Paulo. Ah, meus filhos, foi a página mais bela do movimento em prol da Constituição. Em 5 dias apenas foram entregues joias, ouro e prata no valor de 1.700.000 cruzeiros. Esse desprendimento, esse altruísmo, esse desinteresse de um povo pode ser igualado, mas jamais ultrapassado. Faz lembrar os antigos bandeirantes quando foram à corte lusitana levar presentes de ouro ao monarca. Este perguntou: que quereis de mim agora? Ao que os paulistas embaixadores responderam bravamente: nada. Nós viemos dar, não viemos pedir. Assim, em 32, deram. Velhos, crianças, moços, pobres, ricos, depositaram ouro e joias nos cofres dos bancos. Milhares de mãos fizeram ao mesmo tempo o gesto de tirar a aliança para dar. E milhares de vezes o ruído seco do ouro batendo no ouro foi ouvido pelos que estavam próximos. Eram pedacinhos de corações que caíam com as alianças. Escreveram: do fundo das velhas arcas, cofres, foram retirados as relíquias e joias que continham encaminhadas aos bancos, onde se iam formando montões de ouro para a reserva de que São Paulo precisava. Em 6 dias foram recebidos nos bancos 2.018.000 cruzeiros. Mais de 1.000 pessoas por dia faziam donativos. A 17 de setembro, o número de dádivas subia para 42.625. Filas estacionavam em frente aos bancos, esperando a hora de dar. Como era na Roma dos Césares, os romanos despojaram-se do seu ouro para a restauração de erário romano,
Como na França, em 1870, as mulheres deram suas joias e seus colares de pérolas para salvar a França. Todos os paulistas também deram ouro e brilhantes para salvar São Paulo em 1932. 40 dias depois de iniciada a campanha, 1.529 pessoas por dia faziam ainda suas ofertas. Os que davam alianças recebiam em troca alianças de ferro com estes dizeres: dei ouro para o bem de São Paulo, 1932. Foi incessante e ininterrupto. Estojos com talheres de prata e ouro, canetas de ouro de escritores e homens de Estado, medalhas de bronze e ouro dos atletas, estátuas de mármore, relógios, colares, anéis, tudo o que pudesse ser transformado em ouro para a vitória foi caindo nos cofres. Das cidades do interior vinham centenas de alianças, correntes, anéis de brilhantes. Enquanto isso, a Escola Politécnica continuava a fabricar trens blindados, granadas de mão, metralhadoras, bombardas, morteiros, balas, bombas. Um fluminense ilustre, juiz há muitos anos presidente de São Paulo, escreveu: esta vasta oficina de trabalho pacífico está transformada em formidável máquina de guerra que a todos assombra e não é possível descrever. Por quê? Porque este grande povo ama profundamente a sua liberdade disciplinada pela lei, que é a grande força harmonizadora das sociedades civilizadas. E tio Damião, com os olhos mais brilhantes, o corpo ereto e a voz mais calorosa, continuava a falar. A subscrição para os capacetes de aço, 7 dias depois de iniciada, atingiu a importância de 494.700 cruzeiros, e os 33.000 capacetes foram enviados para as trincheiras 24 horas depois de encomendados. E dia 19 de agosto, mais de 1 milhão de cruzeiros foram doados para os capacetes. Quanto ao ouro, em fins de agosto, já haviam sido fundidos 140 quilos de ouro. Vejam isto, vejam isto. O que um grande escritor falou no discurso, ao grito de alerta: dai ouro a São Paulo para que salve o Brasil. Serpenteou pelo Estado, rumo aos bancos, a fila indiana de generosos doadores. Tênues afluentes de um riacho, desembocando nas corredeiras rebojante da maior prova de desprendimento vista sob o sol. O rio se fez caudal e a caudal o oceano. Eu vi. Vieram os ricos e deram suas riquezas. Vieram mulheres e despojaram-se de suas joias. Eu vi. Vieram atletas e entregaram seus troféus. Os bispos e ofertaram suas alfaias e suas cruzes. Eu vi. Depois vieram crianças e deram os áureos bentinhos que haviam recebido na primeira comunhão. Vieram os heróis, velhos soldados cheios de cicatrizes, e deram suas medalhas. E vieram, tisnados do sol, os operários e colonos. Também deram seu ouro. Pareceu-me a metalização de suas fadigas, feitas de moléculas de sol, nas carnículas da áspera faina dos cafezais rumorejantes. Eu vi. Por fim, os próprios mortos, com um braço espectral que saísse da eternidade trazendo um punhado de ouro, deram a oferta póstuma do preço das próprias coroas. Até os mortos dão ouro à santa causa do Brasil. Apesar da fria manhã de julho, tio Damião passava o lenço na testa úmida de suor e continuava. As casas do soldado existentes na capital, até princípio de agosto, atenderam mais de 70.000 combatentes, dando-lhes frutas, doces, refrescos, cigarros. A Cruz Vermelha enviou, até dia 8 de agosto, 52.000 saquinhos de medicamentos, e a União Farmacêutica de São Paulo
remeteu mais de 3.000 caixas com remédios urgentes. O posto de Rádio Record enviou 15 milhões de cigarros, além de milhares de peças de lã e fardas. Dia 25, nossas tropas tomaram Vila Queimada e tiveram grande vitória em Cunha. A notícia alegrou a cidade. Anéis de médicos, advogados, anéis de brilhantes e pérolas continuavam a cair nos cofres. Os bispos entregaram as cruzes peitorais e o ouro das igrejas. E passou-se o mês de agosto. A luta continuou, tenaz. Chegavam soldados em licença, olhos cheios de sombras, incertezas. Chegaram notícias do setor sul. Os batalhões 9 de julho, 14 de julho, Fernão Dias, Marcílio Franco, Borba Gato e outros, exército, força pública e voluntários, estavam sem munição, sem canhões, sem avião. Suportaram heroicamente nas trincheiras um canhoneio que durou horas. 1.500 tiros de canhão foram disparados pelo inimigo, sem interrupção. Vejam bem, 1.500 tiros de canhão. Firmes nas trincheiras, sem arredar pé, cobertos de lama e estilhaços. Nossos soldados tudo suportaram. Quando os da ditadura avançaram, pensando encontrar apenas cadáveres depois do canhoneio, foram recebidos por rajadas de metralhadoras e fugiram em debanda, deixando mortos e feridos. Assim eram os soldados nossos, como se fossem veteranos de longas guerras. Os poucos aviões que auxiliavam nossas tropas voavam do norte para o sul, socorriam aqui, ali, sem poder fazer quase nada. Eram os mesmos para todas as frentes, realizando assombros de rapidez e eficiência. Enquanto isso, 19 fazendeiros ofereceram 700 bois. Outros, antes de partir para a linha de frente, doou o gado da sua fazenda, que atingia centenas de cabeças. E o trem blindado vencia brilhantemente na frente Sapucaí e Eleutério, lá onde o 1º Batalhão Esportivo teve o batismo de fogo. E aqui em São Paulo, os Chapinhas, nomes conhecidos nas artes, na indústria, no comércio, nas profissões liberais, na ciência, zelavam pelos moradores da cidade, vigilantes nas noites frias, nos bairros distantes. Deu um suspiro fundo e parou um instante, como a recordar. E o senhor, tio Damião, combateu? Pensou um pouco, acanhado, como se tivesse cometido uma falta, e respondeu titubeando: Eu não fui aceito para combater porque estava velho. Fui chapinha também. Velei as ruas da Moca durante esse tempo todo. Meu turno era da meia-noite às 8 da manhã. Passeava nessas horas da noite por todas as ruas, vigiando bem, e durante esses meses nunca houve um roubo, nunca houve briga. Paz absoluta. Chegou o mês de setembro. Começou a pairar a incerteza em toda parte. A retaguarda trabalhava mais, dava coragem aos que partiam. Mas uma dúvida ficava pairando no ar, indefinida. Ninguém queria falar. Uma espécie de amargura foi dominando as fisionomias. O que estaria sucedendo? A imprensa paulista trabalhou como nunca. Noite e dia, os operários não largaram as máquinas rotativas. Era como se fossem máquinas de guerra. Todos os jornalistas foram soldados sem trégua, sem descanso. Nunca as penas dos escritores e jornalistas tiveram maior brilho do que na campanha de 32. Tinham como que fulgurações de gênio. Muitos combateram nas trincheiras e os que ficaram não desertaram. Nenhum sequer deixou sua trincheira espiritual numa demonstração de lealdade e sacrifício sem igual. E para as frentes de batalha
que eram mais vastas que as da Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra, seguiam batalhões, esquadrões de cavalaria, milhares de voluntários. A escola politécnica trabalhava incessantemente, fazia até metralhadoras. Mas que estaria acontecendo? O ouro para a vitória estava avaliado em 3 milhões de cruzeiros. Com tanto dinheiro, boa vontade, soldados valorosos, trabalhos, sacrifícios, venceríamos. Os dias foram passando tão lentamente. Por que não vinham notícias das vitórias do nosso exército? Os soldados continuavam a morrer nas frentes. O ouro estava avaliado em 4 milhões. Os soldados a morrer. Há 4 milhões e meio os soldados a morrer. Há 5 milhões de cruzeiros e ainda a campanha dos capacetes de aço, das garrafas térmicas, as cruzadas artísticas, as doações em dinheiro, em gêneros e em vidas, os soldados a morrer. Foi quando começaram a chegar do norte famílias que fugiam das cidades invadidas. O êxodo foi completo. Toda a população das pequenas cidades às margens do Paraíba deixou suas casas, suas fazendas, seus sítios e, tangendo seus animais tristemente pelas estradas sem fim, caminhava em busca de paragens mais tranquilas. Os longos trens, quase intermináveis, passavam lentamente dando apitos estridentes, arfando, gemendo e levando em seus vagões multidões aterrorizadas, boiadas levantando o pó dos caminhos. Carros de toda espécie, cavaleiros, automóveis, passavam e passavam. Milhares de pessoas iam a pé, famílias levavam velhos, crianças, animais domésticos, gaiolas com pássaros queridos. O mugido dos bois, o pranto das crianças, o grito dos homens enchiam a estrada branca de luar. E durante toda aquela noite e nos dias consecutivos, multidões passaram ainda. Lá atrás ficavam pontes destruídas, cidades silenciosas, onde apenas as casas, como fantasmas reprovadores e abandonados, esperavam os soldados da ditadura. No oeste, a cidade de Ribeirão Preto, seus homens mais ilustres reuniram-se na Câmara Municipal a fim de deliberarem que atitude devia ser tomada diante da tragédia dessa trágica verdade. Os ditatoriais estavam a 3 dias apenas da cidade. Ribeirão Preto cairia nas mãos dos inimigos. Como nas grandes decisões da vida de um povo, cada cidadão ilustre deu sua opinião. Reunidos no salão principal, alguns ainda fardados, recém-chegados das trincheiras, contavam que cidades importantes como Orlândia, Igarapava, Franca, já haviam caído. Agora era a vez de Ribeirão Preto. Um protesto veemente, como um grito de revolta, partiu de quase todas as bocas. Não, Ribeirão Preto não podia cair. Gritos de raiva e ódio atravessaram o salão, enquanto que alguns mais velhos e calmos pediam silêncio. Falaram que nada havia de fazer. Combater de que modo? Não havia armas, não havia nada. Era receber pacificamente os soldados da ditadura e aceitar o destino. Protestaram novamente. Não, deviam abandonar então a cidade, fazer a população fugir, para que quando os adversários entrassem, encontrassem uma cidade sem vida. Outros, de ânimos exaltados, recusaram. Não, deviam reagir, combater de qualquer maneira. Mas não temos meio, disseram os mais velhos, cheios de critério e desânimo. Devemos combater com o que temos, responderam os mais moços. Por acaso não temos revólveres? Não temos carabinas? Combateremos com o que temos. É loucura, ponderaram os mais velhos.
perderíamos vidas inutilmente. Antes sacrificar vidas do que demonstrar covardia, respondeu um deles. Outro exaltou-se. E mostraríamos aos ditatoriais que sabemos reagir, sabemos revidar afrontas. Não podemos entregar uma cidade como a nossa. Não devemos. Outros, antes de nós, disseram a mesma coisa. Responderam os mais velhos. Quem quer entregar sua cidade? Franca, Orlândia, Igarapava, Ituverava estão derrotadas. E suas gentes não queriam a derrota. O norte do estado também está nas mãos deles. Mas Ribeirão Preto tem mais recursos, tem o dever de saber defender-se. Não pode se entregar sem luta, argumentaram os mais moços. Amigos, aconselhavam cautelosamente os velhos e ponderados habitantes. A causa, infelizmente, está perdida. Saibamos perder a partida. Saibamos aceitar a derrota de cabeça erguida. Alguns choravam. Entregar a cidade depois de tanto sacrifício. Continuaram as discussões. A maioria preferia abandonar a cidade, levar tudo, não deixar uma pessoa para receber o inimigo. Novamente, deliberaram e, depois de horas de discussões, ficou assentado que ninguém fugiria, nem abandonaria Ribeirão Preto. Nada havia a fazer. Os cidadãos que ficassem em suas casas, altivos em suas atitudes, firmes nos seus pontos, mas ficassem. Terminou a reunião. Dias depois, os soldados da ditadura invadiram Ribeirão Preto. Lá encontraram homens serenos e vigilantes, demonstrando nas atitudes que, assim como sabiam ganhar, também sabiam perder com dignidade e honra. Enxugando novamente a testa e os olhos, tio Damião fez uma pausa. E São Paulo? E São Paulo? Perguntaram as crianças. Em São Paulo, perguntava-se, os nossos recuavam? Por que não resistiam? Por quê? Então vieram as primeiras notícias. Não tínhamos armas, nem aviões, nem canhões. Tínhamos apenas soldados. Que pode fazer um soldado desarmado? São Paulo estava cercado, sozinho, abandonado por todo o Brasil. Foi trágico, muito trágico. Nas ruas, nos hospitais, nos cafés, nos bondes, nas praças, falavam do mesmo modo. Tinham o mesmo pensamento. São Paulo não seria entregue, preferia morrer. Como Sagunto, cercada de todos os lados pelos cartagineses, esperou em vão o socorro de Roma e sucumbiu lutando nas portas da cidade, São Paulo também lutaria até o fim, nem que para isso fosse preciso morrer o último paulista. A cidade seria incendiada e arrasada para que, quando entrassem os vencedores, pisassem uma cidade morta, em ruínas, conquistariam o cadáver de uma cidade. E os outros vieram vindo. A retaguarda não podia acreditar. Ela que dera tudo, quase sem dormir, sem se queixar, trabalhando, sofrendo, não podia acreditar na derrota. Não, era preferível morrer, ser uma outra Sagunto. Já não havia esperança. Somente fadiga, imensa e trágica. No dia 30 de setembro, veio publicado: ao povo, tendo o comandante do exército constitucionalista, com o fito de não causar à nação mais sacrifícios de vida, nem mais danos materiais, proposto ao governo a imediata suspensão das hostilidades, a fim de serem assentadas as medidas, etc., etc. Tudo fora inútil, tudo perdido. São Paulo lutara sozinho durante 3 meses por um ideal que agora estava morto.
O pranto correu em todas as faces. Os soluços explodiram no peito das mulheres. O sofrimento, o trabalho, a angústia das horas lentas e dos dias sem notícias, as mãos feridas na costura e nos trabalhos de enfermagem, as noites sem sono, as vigílias, os mortos, as lágrimas pelos mortos, as dádivas, tudo fora perdido. E tio Damião baixou os olhos para os jornais velhos, como se estivesse chorando. Acariciou as notícias com dedos trêmulos. Juntou os jornais novamente para guardá-los. Mas antes, olhou para as crianças, endireitou o busto, perfilou-se todo olhando para frente, como se falasse para a história do Brasil, e disse: ouçam bem, meus filhos. São Paulo não perdeu nem foi derrotado. São Paulo caiu pela traição dos que prometeram e não cumpriram. E deu uma palmada no maço de jornais como uma confirmação às suas palavras. Rematou: fiz até a marchinha intitulada São Paulo de 32, inspirada nos atos de bravura e na grande abnegação de nossa gente. Já me ouviram tocar na rabeca? Tamborilou os dedos na ponta da mesa ao mesmo tempo que cantava. Ouvi vozes na porta da rua. Esperava esta carta? Ah, esperava. Deve trazer notícias do meu irmão Alfredo, que está na guerra. Espero que sejam boas notícias. Ah, muito obrigada. Comecei a tremer. Não pude falar e Isabel me entregou a carta que o homem trouxera. Apertei-a um momento, parada no meio da sala. Ouvi baterem o portão e as vozes das crianças que falavam de soldados. A carta não traria notícia alguma, apenas me chamaria ao escritório. Abri o envelope. Lá estavam as palavras que eu lera na carta do triste. Solicito, por gentileza, o comparecimento de Vossa Senhoria na sede desta instituição, a fim de tratar de assunto de seu interesse. Muito bem. Iria saber alguma coisa. Iria saber hoje mesmo. Dobrei a carta, demonstrando muita calma. Desdobrei-a outra vez, para que todos lessem. Chamei as crianças. Isabel leu alto. Tio Damião ouviu, sorriu, coçou o queixo. Depois tomou a carta, leu alto outra vez, bem devagar. Isso mesmo. A Excelentíssima foi chamada à Cruz Vermelha. Vesti o casaco, procurei a carteira. Todos me auxiliavam. Eduardo me aconselhou a ir de luvas, bem agasalhada. Fazia frio. As luvas estavam furadas nas pontas dos dedos, luvas rotas. Tolices. No momento destes, vou pensar em luvas? Isabel, atrás de mim, disse que eu devia levar o guarda-chuva. Estava garoando. Nem tinha reparado. Faz frio? Temos garoa? Muito bem. Que horas são? Não reparei que horas eram. Lembrei da fila, devia estar enorme, na porta da rua. Silvia perguntou: e um golinho de café, vovó? Tio Damião correu para a cozinha. Faria depressa, depressinha. A Excelentíssima não podia sair sem tomar alguma coisa. Respondia Silvia: obrigada, minha querida. Respondia tio Damião: obrigada, até logo. Na volta, na volta. Foram me acompanhando até a porta. Felicidades, felicidades, Isabel gritou quando eu já estava na rua. Tio Damião sacudiu a mão seca. Eu corria pela rua fora. Desci do ônibus, atravessei a cidade, a carta na bolsa. Finalmente vinha alguma notícia do meu filho Alfredo.
Ele está com saúde combatendo no Pacífico. Perfeitamente. E se estivesse ferido? Ele está ligeiramente ferido num hospital da... Felício disse que ele deve estar na Austrália. Fica por aquele lado, a tal Austrália. Ligeiramente ou levemente? Coisinha à toa, ferimento sem importância. E se estivesse prisioneiro? Ele está no campo de concentração de... Bobagem, mentira. Solicito por gentileza o comparecimento. Seu filho está prisioneiro, ou doente ou morto. Barbaridade. Ele não escreveu porque não gosta de escrever. Conheço muita gente assim, não gosta, pronto. Alguém tem alguma coisa com isso? Antes da guerra, ele também não escrevia sempre. Passava mais de 1 ano sem escrever. Imagine agora, com esses combates, bombardeios, essa maldição a sacudir o mundo, e ele a procurar papel, caneta. Mamãe, vou bem, só com muito barulho por causa das bombas. Alguém terá uma caneta naquelas paragens? Duvido. Quem tinha já perdeu. No meio do pandemônio, como diz Dona Genu. Onde ele vai arranjar papel para me escrever? Deus me livre, é impossível. Levei o encontrão. Bateram no meu ombro. Desculpe. Desci a rua Líbero Badaró. Casimiras, presentes finos, livros, presentes de amigo. Há uma cantiga que Carlos gostava. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Morou sempre, desde que o primeiro deserdou. Meus passos vão como que se arrastando nesta tarde triste. Vou retardando, minha pressa vai diminuindo, minguando. Toda a minha pessoa vai ficando esquisita. Tenho vontade de fugir, não parar na porta, ir além, passar, andar até não poder mais e voltar para casa livre deste fardo, desta carta que me queima. Ou, se receber alguma notícia má, dar risada, responder aos gritos. O que eu tenho com isso? Que me importa? Solicito por gentileza. Que irão me dizer? Sussurrar ao meu ouvido. Lembro-me de quando ele era pequeno, menino levado. Andava sempre com um canivete no bolso. Dizia nomes feios, tinha uns amigos muito moleques. Um terror. Saía cedo de casa, voltava tarde. Respondia vagamente às minhas perguntas. Fui não sei onde. Fiz aquilo, fiz isso. Não gostava de estudar. Não admiro. Eu também não gostava. Fui péssima aluna, uma das piores. Nunca sabia nada. Ele também não sabia, não estudava. Tinha ideias diferentes dos irmãos. Era diferente em tudo. Dizia que faria qualquer coisa para melhorar o mundo. Havia muitos erros. Falava em diferença de classes, em lutas, coisas assim. Às vezes brincava. Essa, Dona Lola, dava tapinhas no meu ombro. Sempre tão delicado, tão amável, tão bom. Me trazia presentinhos. Nunca se esquecia da velha. Adorei esse filho. Não sei se porque esse era diferente, para os diferentes a vida é mais difícil. É verdade, ninguém compreende os diferentes. Mas eu compreendi Alfredo. Quantas vezes não o protegi quando entrava em casa de madrugada? Não o escondi dos irmãos quando vinha de umas reuniões políticas. E quando os outros vinham me contar que Alfredo frequentava isto e aquilo, que Alfredo cairia nas mãos da polícia, que estava em caminho errado, eu dizia, fingindo aflição: meu Deus, que menino! Que hei de fazer? Mas eu sabia tudo,
pois muitas vezes ele se esquecia da chave e era eu quem abria a porta. Censurava por voltar tarde, zangava-me um pouco, mas no íntimo não me importava, porque Alfredo era diferente e ninguém pode mudar o gênio de um filho. Para aqueles que levam vida igual às dos outros, que nascem, seguem a mesma rotina da família, estudam, casam, formam uma nova família, sempre naquele rameirão certo, naquele caminho largo, sem tropeços, sem encruzilhadas, tendo as mesmas ideias que o pai, o avô, que todos os antepassados tiveram, a vida é um lago muito tranquilo, sem ondas. Mas para aqueles que nascem com outras ideias, a vida é um rio impetuoso, deslizando sobre pedras, despencando das alturas, mergulhando em abismos, rugidor, desesperado por se evadir e, em vez de procurar o mar como todos os outros, desdobra-se em cataratas e desaparece no desconhecido. Assim tem sido a vida de Alfredo, um rio inquieto, em busca de outras paragens, outros abismos. Lembre-se de que luto pelo ideal que sempre desejei, e depois desta guerra o mundo vai mudar, sempre para melhor. Ah, meu filho, este mundo não muda, nunca vai mudar. Talvez sejam suas ideias que mudem, que se desmoronem como um castelo de areia. Tanta coisa tem se desmoronado, tanta ideia tem ruído com o correr dos tempos, e o mundo não melhora. Ou melhora para uns, piora para outros. É como uma balança que se pende ora para a direita, ora para a esquerda. As ideias e as ambições dos homens são muito pesadas e desiguais para que a balança fique equilibrada. E o mundo está pior, meu filho, cada vez pior. Andei mais lentamente. Entrei e tomei o elevador. Ficarei na fila, mas se eu tenho a carta na mão, irei até a porta. Quanto mais depressa, melhor, seja o que for. Lembrei-me dele pequenino. Sempre foi o mais forte, o mais robusto. Dona Genu dizia que não tinha inveja de mim. Tinha inveja da mãe de Alfredo. Quanto lamentava não ter um filho Alfredo. Queria-o tanto que protegeu-o na noite da fuga. E quando eu recebia notícias, corria a contar à minha amiga. Lembrávamos juntas as peraltagens do menino e as ideias do moço, até que um dia veio a guerra. Foi como uma barreira que me separou de Alfredo. Além da distância, a barreira intransponível da dificuldade de comunicações. Estou lutando para expulsar os invasores da Austrália. A barreira foi se tornando mais densa, com maior espessura, mais difícil de ser transposta. Quando os sinos das igrejas começam a tocar, parecem dizer aos meus ouvidos: 3, 4, 3, 4. Representam os anos de silêncio, sem notícias. Barreira fechada. Toda a gente a dizer agora: procure a Cruz Vermelha. Peça notícias à Cruz Vermelha. Muito bem. E quando a moça me estendeu o telegrama, comecei a rezar e a olhar a mão da moça. Sim, senhora, pois não. Se eu tivesse aqui comigo, solilóquios da alma aflita diante de Deus, ficaria mais tranquila, mas não tenho nada. Que fazer? Tenha dó de mim, tenho sofrido tanto. Sabeis meu sofrimento tão bem quanto eu. Sabeis minha luta, meus sacrifícios, minhas amarguras. Sabeis que perdi um filho de 20 anos. E antes que o levassem, cantei para ele as cantigas da infância, aquelas mesmas que cantaram para mim. E plantei roseiras no seu túmulo. As rosas são brancas e grandes, as que ele mais gostava. Rego todos os anos com minhas lágrimas
para que elas sejam mais belas e mais viçosas. E não é por isso que poderei perder outro filho, não, senhor. Não é por isso. Apesar de considerá-lo quase perdido há tanto tempo, há sempre uma esperança no fundo do coração. Sempre uma esperança. E que desgraça, se não fosse a esperança, que desgraça. Tomei o papel, olhei, fiquei contente, porque não entendi uma palavra. Obrigada. Delicadamente ela disse, segurando de novo o papel. Vou ler para a senhora. Não precisa, muito obrigada, não precisa. Disse que não custava nada. O telegrama era em inglês. Ela entendia muito bem, não custava nada, ia ler. Tive vontade de tapar os ouvidos, gritar por socorro, deixar a moça com o telegrama na mão, ir embora. A vozinha dela era delicada, falou com atenção, não entendi nada. Tornou a repetir com paciência. Mostrou as palavras com a ponta do lápis. Eu fui seguindo o lápis, a mão da moça. Minha vista ficou turva, meu ouvido fez zuim. Paciência, meios para adquiri-la. Sim, senhora. Vou repetir. Diz assim: referindo ao seu telegrama, número 1247, ponto. Nós ainda não encontramos Alfredo Abílio de Lemos, ponto. Continuamos a procurar, ponto. Um intervalo. Ouvi uma belíssima orquestra tocando música desconhecida. Onde estão tocando? Olhei à volta. Muitos instrumentos. Silvia está aprendendo piano, violinos. Deus louvado, violinos. Sempre gostei da música. Tio Damião está compondo uma polca para quando ele chegar. Alfredo. A moça repetia a palavra do telegrama devagar. Pôs o dedo em cima de cada palavra. Com a ponta da unha acariciou o nome de Alfredo. Devagarinho. Não foi encontrado? Falei com voz firme. Tirei os óculos da bolsa, fixei o papel. O nome do meu filho estava ali, inteiro, com todas as letras, não faltava nenhuma. Li o nome outra vez, estava direitinho. Muito bem. Os violinos cantavam, todo o ambiente vibrava de entusiasmo. Veio a voz. Mas então ele não morreu. Sorriu ternamente, tinha olhos grandes, paciência. Não, senhora. Se tivesse morrido, eles sabiam. Pancadas fortes. Levei a mão à boca como para conter o coração. Despedi-me, agradeci atordoada. Perguntei se podia levar o telegrama, queria mostrar a toda a gente, aos da família, sabe? Voltei para dizer que estranhava muito o exército norte-americano não saber onde meu filho estava. A última carta viera do Pacífico. A última, sabe? Ela respondeu que o exército norte-americano estava muito espalhado. Inglaterra, Itália, África, Japão e Austrália. Repetiu. Austrália. Também falei. Austrália. E ri. Tornamo-nos íntimas, amigas íntimas. Quem sabe ele foi mandado para outro lugar. Tem razão. Como é o seu nome? Meu, Leia. Rimos outra vez. A intimidade cresceu entre nós. Já perguntei uma vez. Desculpe, muito obrigada, dona Leia. A senhora me deu uma esperança. Ela ficou sorrindo. Tropecei na entrada do elevador. Levei a mão à boca outra vez. Parece que o coração estava ali. Ia saltar. Sempre fui velha forte. Serei forte. Sinfonia número 40 de Mozart. Essa foi a música que ouvi. Ouvi de manhã, em casa, pelo rádio. E ouvi enquanto recebi o telegrama. O número 14 estava demorando. Seguros de vida, Santa Helena.
Veio o 16, veio o 18. Então, recebeu alguma notícia, mamãe? Como foi? Isabel gritou do portão. Os netos estavam no ponto do ônibus me esperando. Não foi encontrado no Pacífico. Dona Leia disse que o exército americano está muito espalhado. Ele deve estar em outro lugar. Deve estar bem. Do contrário, mandariam dizer. Sacudi no ar o telegrama. Silêncio profundo. Felício no terraço tirou o charuto da boca. Triunfante. Eu não disse que era difícil? Quase impossível. Recostou-se na cadeira feliz por ter acertado. Contei que a Cruz Vermelha ia continuar a procurar em outros países. Mandariam notícias logo que tivessem. O telegrama estava ali. Dona Leia? Quem é Dona Leia? A moça que me deu o telegrama. Examinaram-no, olharam, ninguém entendeu. Expliquei. Olhem aqui o número e as palavras que Dona Leia traduziu. Está em inglês. Aqui é Geneve, cidade da Europa. As crianças disseram que era na Suíça. Pois é isso mesmo. Eduardo e Carlos pediram para ler. Estavam aprendendo inglês. O pai concordou, orgulhoso. Leram. Alfredo, comovidos. Isso quer dizer, não foi encontrado. Stop é ponto. Assinado. Tal, tal. Ficaram com o papel na mão. Reviraram. Leram palavra por palavra. Felício voltou ao charuto. Isabel riu, contente. Há tempos não havia tão contente. Já é uma esperança, hein, mamãe? Isso mesmo. Dona Leia disse que se ele tivesse morrido, saberiam. Deve estar em outro lugar qualquer, não no Pacífico. Torciam o telegrama nas mãos. A chuva caía com estrondo no telhado. A ameixeira estremeceu e o vento, que há muitos dias não rondava a casa, sacudiu todas as portas. Abriu o caminho reto, na página 384. A morte chega na hora menos pensada. De Maria José Dupré